Meu querido Jorge Folena, que chega aqui para conversar conosco, e o pessoal fica aqui num frisson para ouvir o Jorge Folena, porque é muito bom ouvi-lo, querido Jorge. Ter o Musk como inimigo, como adversário, até que é um bom negócio, porque ele é uma pessoa muito complicada nesse cenário internacional. Seja bem-vindo, Jorge Folena. Queria aí um preâmbulo da sua parte para a gente começar esse debate aqui de hoje no 11 News. Bom dia, Conde. Bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando. Volto a dizer, sempre uma satisfação estar contigo aqui às quartas-feiras, cedo. Conde, olha, o Elon Musk, ele é a representação do neoliberalismo. Exatamente desse grupo muito pequeno, muito pequeno, que explora a humanidade por menos de 1% da população mundial. Então, ele é um desses representantes. E as empresas dele constituem exatamente, tem esse papel hoje, na contemporaneidade, de explorar e de abusar e de fazer com que os Estados não tenham soberania. Esse é o princípio básico do neoliberalismo, que não exista Estados soberanos e que as empresas deles e eles possam ditar as regras. As regras são eles. Então, é isso que sintetiza o Elon Musk, que, além de tudo, representa, ele está encarnado nele, uma figura de um ser. Vou pedir desculpa a quem está nos acompanhando, mas é para ele isso. Uma figura desprezível, uma figura debochada, uma figura que acha que o dinheiro dele é capaz de tudo e, assim, ele se sente um semideus. Mas ele possibilitou agora, a todos nós aqui no Brasil, escrevi um artigo no sábado exatamente sobre isso, no sábado, pela manhã. Tinha escrito na sexta-feira, à noite, e no sábado, pela manhã, ele foi publicado, que era exatamente sobre essa questão do Elon Musk. Ainda não estava tratando exatamente das ações que ele começou a praticar a partir do sábado, mas a anterior, na quinta-feira, em que ele estava divulgando dados do Alexandre de Moraes, decisões falsas do Tribunal Superior Eleitoral. Então, naquele momento, eu pensei comigo, olha, está aí uma grande oportunidade para nós tratarmos de um tema importante para o Brasil, que é a questão do neoliberalismo e o papel do Estado, do poder público particularmente, na regulamentação das atividades econômicas. Veja, Conde, o governo do Bolsonaro foi um governo do neoliberalismo, assim definido por ele, por Paulo Guedes. Qual era a representação jurídica máxima do neoliberalismo de Bolsonaro no Brasil? Foi a tal da medida provisória que ele propôs, que depois se converteu em lei, chamada Lei da Liberdade Econômica. O que trata, em especial, particularmente, essa lei da liberdade econômica? É que o Estado não pode intervir nas atividades das empresas e elas é que vão dizer o que pode ou não fazer. E aí você veja uma série de equívocos que nós temos e temos ocorrido nos últimos anos, principalmente no governo de Bolsonaro. Bolsonaro entregou à população brasileira, basta lembrar a Covid, foi entregue à sorte. Ele entregou a sorte. Por outro lado, o dinheiro do erário público, o Paulo Guedes e ele, destinou para os bancos, para as empresas. E para os trabalhadores era uma dificuldade tremenda. Inclusive, no início da Covid, eu me recordo, no primeiro mês de março, eles fizeram uma medida provisória para decretar a suspensão dos contratos de trabalho sem remuneração. Então, veja, governos neoliberais, como o de Bolsonaro, como o de Milei na Argentina, são governos que atuam exatamente para representar e atender os interesses dos empresários e não da população como um todo. E aí vem um outro problema que o Elon Musk nos possibilita discutir, que os neoliberais como Bolsonaro, como Milei e os fascistas, da qual eles são, e que representam exatamente os interesses dos muito ricos, é combater a soberania. O que o Elon Musk fez nas ações dele, essas ações que ele tem promovido agora, da semana passada para cá contra o Brasil, é nada mais, nada menos do que um confronto com a soberania do Estado brasileiro. Quem é ele para dizer o que o Estado brasileiro deve fazer? Ele, primeiro, não é cidadão brasileiro. E mesmo que fosse, ele não pode atacar a soberania do Brasil.
ele é um cidadão estrangeiro, usar a sua empresa, a sua Big Tech X, exatamente para atacar a soberania do país, atacar instituições do país, atacar autoridades do país. Isso ele não pode fazer. Nem ele, nem nenhum outro Estado. Então, veja, o Elon Musk nos possibilitou travar no país. Foi bom. Não acho que foi ruim, não. Eu acho que foi bom porque nos possibilitou esse amplo debate. Está nos possibilitando até agora. Inclusive, né, a necessidade de se regulamentar as Big Techs. Essas empresas de inovação tecnológica. Você achou bom, desculpa, Folena, você achou bom que aquele PL das fake news tenha sido enterrado e o Arthur Lira tenha dito para começar do zero, um novo PL? Acho bom, Conde. Acho bom, né? Pelo seguinte, vou explicar, isso é importante para que as pessoas possam compreender. Primeiro ponto é o seguinte, quando eu falo de intervenção do Estado na ordem econômica, eu não estou falando da minha cabeça. Isso está previsto na Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ao contrário do que os liberais, os neoliberais dizem, falam da livre iniciativa, ela prevê a livre iniciativa como um dos princípios. Porém, não é um princípio isolado. A Constituição brasileira, na ordem econômica, ela determina que é papel preponderante do Estado brasileiro fiscalizar e normatizar as atividades econômicas. E até mesmo o Estado brasileiro poder atuar na atividade empresarial naquelas relacionadas à segurança nacional e ao interesse coletivo, interesse geral da sociedade. Então, são atividades relevantes em que o Estado deve atuar, inclusive junto com a iniciativa privada ou até de uma forma monopolística. Ou seja, a Constituição do Brasil diz que o Estado deve regulamentar as atividades econômicas. Aí veja o caso das chamadas Big Techs, do que nós estamos agora aqui. Não quero dizer que as redes sociais que elas sejam ruins. Não são. O avanço tecnológico é bom para o homem, desde que bem empregado. A partir do momento em que qualquer avanço tecnológico é empregado exclusivamente para a concentração de capital, onde está o tema relacionado das Big Techs, ou então para práticas de ofensas, de destruição e de morte, tem que ter um controle. O Estado tem que dizer, não pode fazer isso. Então, a questão das comunicações e do projeto de lei. O projeto de lei, é necessário regulamentar essas atividades por meio da rede mundial de computadores? É necessário. Isso é ponto-chave. Parece que já há um consenso entre todos. Inclusive, o Rodrigo Pacheco, diante desse cenário, que é o presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, manifestou: precisamos regulamentar as Big Techs. O Lira recuou do projeto que estava, o projeto original, que o Orlando Silva era o relator, e que tem muitas críticas. Por quê? Aí vem o problema da crítica. É que esse segmento, além da chamada mídia empresarial, se apropriou do projeto de lei para os interesses particulares deles. Então, regulamentar a atividade econômica é algo que tem que ser feito pelo Estado com muita atenção, principalmente quando nós temos um governo, que é o caso do governo do presidente Lula, que é um governo que consideramos democrático, popular e progressista, assim que nós vemos. Não é o governo de Bolsonaro, que era o governo dos empresários, dito por ele. Então, um governo que é democrático, popular e progressista tem que ter atenção exatamente na proteção da população e da soberania. E a soberania, quando me refiro em relação ao governo, é exatamente a soberania popular que somos todos nós, que elegemos e delegamos poder a essas autoridades, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a qualquer juiz, aos parlamentares, aos servidores públicos como um todo. Então, Conde, aí vem o ponto. Regulamentar esse projeto de lei, né? Fazemos a regulamentação, mas quem vai controlar? Quem vai ser a agência reguladora disso? Vai ser as próprias empresas do segmento? É o erro que nós temos visto constantemente, né, a meu juízo, quando o Fernando Henrique Cardoso, né, inclusive antes, quando era senador, apresentou o projeto de concessão, que era já exatamente para fazer, né, as concessões futuras, em 1994, e cria, no governo dele, as diversas agências regulamentadoras de atividades essenciais que foram privatizadas, por exemplo, energia elétrica. Vamos ver o caso da energia elétrica, que está mais latente para todos,
em São Paulo, no Rio de Janeiro, em diversos estados do Brasil, em que tem sido crônica a falta de atenção por parte das distribuidoras de energia elétrica. Quem é a agência reguladora? Essa agência reguladora, de uma maneira geral, é o Estado, é uma autarquia. Porém, quem controla essa autarquia é o poder econômico, são essas empresas. Então, daí a atenção. Se é para regulamentar, a gente vai ter que criar algo muito sério, algo que tenha efetivamente a participação da sociedade, e não uma falsa representação da sociedade, como ocorre por muitas vezes, que acaba sendo essas atividades de controle, acabam sendo exatamente controladas, peço desculpa aí pela redundância, pelo poder econômico. Então, foi bom o Lira tirar para fazermos uma ampla discussão sobre esse tema. Vamos seguir aqui nesse tema e temos outras questões também para debater, para discutir aqui ao longo do nosso programa. Vou para o bate-papo, deixa eu trazer aqui a participação do nosso público. Aliás, obrigado pelo carinho, pelo prestígio de estarem todos aqui, sempre promovendo aqui o mais qualificado debate da internet progressista brasileira, sem dúvida nenhuma. Hussein Brasil, Eid Mubarak a todos os muçulmanos do Brasil e no mundo, especialmente aos de Gaza, que rezaram sob chuva, pois Israel destruiu todas as mesquitas. Hoje está chegando o fim do Ramadã, salvo engano, e aí o Hussein está aqui saudando com essa saudação habitual aqui para esse momento. Obrigado, Hussein Brasil, pelo registro. Edson Antunes, o mercado borrou nas calças quando o Lula anunciou mercadante no lugar de pratos. Essa é engraçado. É tudo por dinheiro, soberania do Brasil, que se dane. Luiz Carlos Kerber, Arthur Lira é um chantagista, chacador e fascista a serviço dele próprio. Pilantra jogou fora o projeto que poderia regulamentar as Big Techs. Não, na verdade, eu acho que nesse ponto, quer dizer, aquele projeto relatado pelo Orlando Silva tinha muitos problemas, de fato, e estava fadado a ser sempre rejeitado ali. Eu acho que o Arthur Lira peca por outras razões, mas está aqui seu comentário, querido. Absolutamente democrática aqui a nossa menção. Luiz Olímpio, quer dizer que fica por isso mesmo? Sem suspender o X no país, depois de tudo que acontece? Um absurdo. Governo e STF covardes, uma vergonha. Eu quero aproveitar o comentário do Luiz Olímpio para te fazer a seguinte pergunta. Alguns analistas, muitos, inclusive editoriais dos grandes jornais, que não são referência, mas que, enfim, participam aí do debate, dizem que o Alexandre de Moraes passou do ponto em incluir o Elon Musk no inquérito das fake news. E que agora, depois desse, aspas, deslize ou avanço, né, ele estaria condenado a suspender o Twitter no Brasil, o X, e que o custo político dessa suspensão seria muito alto. Como é que você avalia essa questão? Eu li a decisão do Alexandre de Moraes na segunda-feira. Vou dizer para você, olha, eu não tenho essa impressão, não. O que aconteceu foi o seguinte, vamos lá. Primeiro que o Elon Musk desafiou a autoridade do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele anunciou e fez que iria descumprir decisões judiciais que já tinham sido tomadas com relação a pessoas que praticaram delitos utilizando as plataformas digitais e que estão suspensos. E o Elon Musk falou que ia liberar sem nenhuma autorização judicial. Isso, sem dúvida nenhuma, isso é uma infração do Código Penal. A previsão do crime de desobediência. Além disso, o Alexandre de Moraes entendeu, né, que a ação do Elon Musk estava caracterizando obstrução à justiça. Ele relacionou essas ações do Elon Musk a um outro fato, a um outro delito, que é a organização criminosa, que está sob investigação agora. Por quê? Na verdade, o Elon Musk, pelo que o Alexandre de Moraes colocou na decisão, ele está favorecendo e atuando para as pessoas que estão sendo investigadas com relação aos atos criminosos do 8 de janeiro, em diversas ações contra a democracia brasileira. Então, favorecendo essas pessoas que atacaram as instituições e, sobretudo, a Constituição brasileira e, né, a democracia do país. Então, ele envolveu o Elon Musk nessas investigações. Determinou uma multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento das ordens anteriores e determinou
né, que o Elon Musk passasse a ser investigado também. Eu não vi nada, sinceramente, eu compreendi, né, por parte do juiz, uma medida cautelar ali, diante de uma investigação que tem diversos fatos. O que alguns juristas me falaram é o seguinte, que o Elon Musk não cometeu crime, que ele disse que eventualmente não ia respeitar a decisão. Você está falando na internet? Oi? Estava proibido? O Alan dos Santos. Isso. Esse ele cometeu. Então, mas ele não está falando na plataforma do Elon Musk? Está falando. Que estava proibido de falar, não houve descumprimento da ordem judicial. Então, é por isso que eu estou dizendo. Quer dizer, ele não suspendeu o Twitter ainda? Quer dizer, não, ele está acuado? Não suspendeu o Twitter, não está suspenso. O que ele fez foi o seguinte: disse, olha, vocês têm que cumprir a ordem. Se você descumprir a ordem, eu vou te aplicar uma multa, uma ordem judicial anterior, que proibia diversas pessoas da extrema-direita que colocaram em risco a sociedade brasileira, pessoas, inclusive, a ordem democrática do país, que estão sob investigação, inclusive com ordem de prisão, que não se manifestassem. Criou limites para eles. Isso aí, Conde, ficou numa discussão histérica, sinceramente, com relação à questão da liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão tem limites. Eu não posso aqui dirigir ofensas a você, colocar em risco a soberania do país, as instituições do país. A minha liberdade, ela tem limites. Isso é um princípio clássico do conceito de liberdade. A liberdade minha vai até onde começa a do outro, desde que eu não cause mal ao outro. Eu não posso fazer isso. Então, isso já é reconhecidamente, tanto na teoria política, como também na teoria jurídica. Isso é reconhecido nos conceitos de liberdade de expressão. Há diversas decisões em diversos países do mundo inteiro com relação à questão da definição política e jurídica de liberdade de expressão. Então, o que acontece? Com uma discussão histérica. Eu particularmente, vou dizer para você, já comentei isso em público. Esse artigo que eu escrevi no sábado, eu sofri ataques da extrema esquerda e da extrema direita, que diziam que eu era contra a liberdade de expressão. Em momento algum, eu até não me referi à liberdade de expressão. Eu estava fazendo uma análise constitucional, como eu disse aqui no início, a partir da intervenção do Estado na ordem econômica. Não estava tratando especificamente da liberdade de expressão, mas distorceram e distorcem. Então, quer dizer, a internet é um campo livre para a prática de delitos. Veja o que aconteceu, né, recentemente em escolas brasileiras. Diversas crianças, o que aconteceu, e teve que o governo federal tomar medidas. O Flávio Dino era ministro da Justiça, teve que tomar medidas administrativas, porque não tem uma lei efetiva regulamentando o que se pode ou não fazer na internet no país. Então, Folena, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Você entende que as reações aqui do Estado brasileiro foram corretas, equilibradas, e então, em cima disso, eu queria perguntar para você as consequências políticas, justamente, porque essas falas do Elon Musk podem ter reagrupado a extrema-direita no Brasil, e isso poderia ser um problema, né, para daqui por diante. Uhum. Como é que você vê a dimensão política? Exatamente, serviu para um debate político. Ele promoveu, ele colaborou numa ação em conjunta com a extrema-direita brasileira e a extrema-direita em outros estados pelo mundo afora. Inclusive, governos como o de Bolsonaro antes, como o de Milei, por exemplo, na Argentina, que são contra a soberania do próprio país. Bolsonaro jamais defendeu a soberania brasileira. Então, Conde, politicamente, isso serve para o Bolsonaro, o bolsonarismo, tirar do foco um problema jurídico, criminal, na qual ele está sendo investigado, para politizar. Então, isso faz parte da política, obviamente. Ele está tirando o foco de um problema seríssimo que ele está respondendo. E veja, nessa decisão de segunda-feira, do Alexandre de Moraes, relacionada ao Elon Musk, isso é algo que foi pouco comentado, inclusive pelos meus colegas, né, juristas que foram dar opinião, que eu acompanhei alguns, não observaram que nessa decisão agora de segunda-feira do Alexandre de Moraes, ele faz referência à petição 12.100. Que petição 12.100 é essa? É exatamente o pedido da Polícia Federal, que foi a primeira vez em que Bolsonaro foi envolvido nas investigações criminais do 8 de janeiro. Foi essa petição 12.100, que foi uma decisão proferida no dia 26 de janeiro desse ano,
que a execução dela foi na véspera do Carnaval, na quinta-feira, 8 de fevereiro, na qual o Bolsonaro tem essas diversas medidas cautelares contra Bolsonaro. Apreensão de passaporte, ele não poder se comunicar com os outros investigados, com o Braga Neto, com o comandante da Marinha, com um montão de gente que está ali relacionada. Então, essa petição 12.100, o Alexandre de Moraes trouxe ela para essa decisão do Elon Musk. E aí vem um lance, né? Vem um lance fundamental que a gente pode compreender. Quando eu falei da organização criminosa, é exatamente isso. Por quê? Nessa decisão dele, ele destacou a petição 12.100. Veja, o Bolsonaro começou a dar manifestação em favor do Elon Musk. O Bolsonaro, naquela semana, na semana passada, manifestou que ele só seria preso, ele não seria preso, porque ele ia reagir à força, à bala, como fez o Roberto Jefferson. Já era um motivo, a meu ver, mais um motivo para ele ser decretada a prisão preventiva dele, porque ele está colocando uma situação de perigo à ordem pública. Ele foi se posicionar favorável ao Elon Musk. Veja, ao fazer isso, ao meu ver, ele também está agravando a situação dele, porque ele não deveria estar tendo esse tipo de manifestação, porque ele está sob investigação. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e trazer uma informação, porque a defesa do Bolsonaro anunciou que vai usar os arquivos, as falas do Elon Musk para incluir no inquérito. Sim. Em defesa do Bolsonaro. Quer dizer, você vê que o problema, você vê que as coisas vão ampliando. Eu queria aproveitar e te perguntar também, inclusive pedir vênia aqui para o público, que é o seguinte: o pessoal está cansado de falar do Elon Musk, né? São 3 dias seguidos. Eu ia comentar com você que o Bolsonaro agradeceu essa entrada do Musk no noticiário, cobrindo o noticiário, mas o governo também, né? Porque estava a crise lá da Petrobras, tinha outras pendências também. O Elon Musk deixou tudo para baixo lá. Agora, a questão é o seguinte: ontem o Musk fez uma associação gravíssima com o Alexandre de Moraes, colocando em suspeita o fato dele, acusou praticamente o Alexandre de Moraes de ter matado o Teori Zavascki. Não sei se você chegou a ver essa informação. Ele insinuou isso. E assim, a gente fica na expectativa, no mínimo, quer dizer, de uma manifestação, de uma resposta do Alexandre de Moraes com relação a isso. Você não acha gravíssima essa questão também? Claro que é, pô. A extrema-direita vive de mentira, né, Conde? Assim que vive, inclusive, o neoliberalismo. O neoliberalismo, que o Elon Musk é um dos maiores representantes dele, como eu falei também aqui, ele se vale de mentira e de repressão. Quem defende o Estado repressivo, autoritário, é o neoliberalismo. Eles não têm nada de defensores de liberdade. Eles nunca defenderam liberdade. A liberdade deles é para praticar atos como esse que o Elon Musk fez. Irresponsável, criminoso. Vou dizer, criminoso. Ele jamais poderia afirmar que o Alexandre de Moraes tem alguma vantagem com relação a esse fato. Isso é uma coisa absurda. Mas ele falou de uma maneira irresponsável, porque ele acha que nada pode acontecer com ele. E o Alexandre de Moraes, a gente também não tem que ficar cobrando posição do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele só toma posição, primeiro que ele não é super juiz, você tem que deixar claro. Ele é como qualquer outro juiz que estivesse ali, estaria fazendo a mesma coisa. Vou dizer para você, estaria fazendo a mesma coisa. Por quê? Quem está provocando o Alexandre de Moraes são as autoridades, é a polícia e o Ministério Público. É que tem a polícia, que tem a atribuição de fazer a investigação, as investigações que estão em curso, o Ministério Público, que também está acompanhando essas investigações, e ele, juiz, recebe as solicitações e toma as medidas. Ele não está tomando por conta própria. Isso é outro equívoco. As pessoas colocam isso nos meios de comunicação, principalmente nos grandes meios de comunicação. Mas no caso do Elon Musk, ele não tomou por conta própria? Não, ele tem sido provocado pela polícia e pelo Ministério Público. O Ministério Público Federal está acompanhando. Juiz não age por conta própria. Juiz só age por provocação. Todo juiz só decide se alguém pede a ele alguma coisa. Quer dizer que no caso do Musk, alguém denunciou? Qualquer caso, qualquer caso. O juiz não toma decisão por conta própria. O juiz só toma decisão se alguém pede a ele. Alguém tem que pedir. Então, no caso criminal, a polícia que tem a atribuição de fazer a investigação, o delegado de polícia vai fazendo os requerimentos. Por isso que eu falei da petição 12.100.
É curioso porque ninguém falou nisso. Claro que não, porque distorce, Conde. A grande mídia corporativa ela está a serviço de quê? A decisão do Alexandre de Moraes está aí na internet para todo mundo ler, foi disponibilizada. Pública. O Alexandre de Moraes tem tido uma grande virtude. Isso sim ele tem feito por conta própria. Quando fica as fofocas, principalmente da grande mídia, aqueles camaradas ficam dizendo assim: eu ouvi dizer de uma fonte muito importante. Né? Diz o tempo inteiro à tarde, fica naqueles programas repetindo dos canais aí grandes. Então, veja, o que ele fez para acabar com o disse-me-disse? Ele tem feito, tornado público. Quando ele torna público, o Gustavo Conde tem acesso à informação e pode produzir o trabalho dele de qualidade jornalística, de divulgação, para tornar as coisas claras. Então, tem muita fofoca. Volto a dizer isso. Juiz não age por conta própria. Só o Moro, né? Mas no Moro, ele atuava combinado. Ele dizia para o Dallagnol... Veja só, para lembrar, é importante isso, para mostrar e ilustrar bem essa situação. Ele dizia para o Dallagnol, faça isso para eu deferir. Então, quer dizer, veja, ele combinava com o Dallagnol e mandava o Dallagnol fazer, mas, a princípio, a iniciativa era do Ministério Público Federal, pela força-tarefa. Então, eu não vou ficar falando suspensão do... Volena é tão densa a fala do Volena que a gente fica aqui, eu fico querendo interromper a todo momento para fazer mais pergunta para a gente ampliar nosso leque aqui de repertório, nosso repertório aqui sobre as análises políticas, que é muito importante, né? Eu acho que o 11 News e os programas aqui da TVT, do canal do Conde, a gente quer propiciar justamente isso, repertório, né? A gente não quer induzir opinião ou dogmaticamente impor uma posição para o nosso público aqui. Pelo contrário, a gente quer possibilitar repertório da opinião, da análise, da abordagem, para que a gente possa formular opinião política no âmbito da consciência política com liberdade. E aí sim, realmente, liberdade de formular as posições políticas. Volena, já que a gente falou do Moro aqui, en passant, meio que para fazer argumentação, mas eu quero falar concretamente porque o Moro foi liberado, né? Ele não foi cassado pelo TRE do Paraná. Eu não sei até que ponto você acompanhou aquele julgamento, que muita gente diz que são cartas marcadas, mas agora vai para o TSE, porque PL e PT vão recorrer ao TSE. Como é que você avalia a posição, o que está acontecendo com o Moro nesse momento? Inclusive, ele tem também uma interpelação do CNJ prontinha para ser aplicada, né, para ele. O Conde, aconteceu o que eu falei contigo semana passada. Aqui, o julgamento do Moro no Paraná, para mim, não seria uma surpresa se ele saísse vencedor. Por quê? A pressão local. Isso é uma característica do patrimonialismo brasileiro. O Moro é totalmente protegido, né, pelos interesses locais do Paraná. Por isso que você tem as instâncias superiores. Você tem as instâncias em Brasília, mais distante. Né, que aí é uma configuração maior no cenário político. Eu vi os votos, tá? Eu não sou advogado do caso, mas eu vou tratar aqui de uma forma pública, não o caso em si. Sinceramente, o que o tribunal, a maioria dos juízes do Tribunal do Paraná lá decidiram é que o Moro não praticou abuso de poder econômico, ou seja, eles colocaram em xeque o conceito de abuso de poder econômico. Por quê? Eles todos reconhecem efetivamente que o Moro recebeu dinheiro como candidato, né, pelo Podemos para atuar como ser candidato a presidente da República. E tirou essa candidatura dele para ser depois candidato a senador por São Paulo. E depois não conseguiu ter o domicílio eleitoral reconhecido em São Paulo, fugiu para o Paraná para ser candidato pelo Paraná. Obviamente que a condição do Sérgio Moro era diferente dos demais candidatos. O que está em debate é exatamente isso. O poder econômico dele foi maior que os demais candidatos. Esse é o conceito de abuso de poder econômico. Eles fizeram um exercício gigantesco, os votos vencedores, a decisão final que prevaleceu, para dizer que o Moro não se beneficiou dos recursos a maior que ele teve, que inegavelmente teve. Então, o julgamento sofreu influência local, a meu juízo, sofreu, mas já esperava isso. Mas o grande julgamento vai se dar exatamente no Tribunal Superior Eleitoral, como eu falei semana passada. Por quê? Se todos lembrarem, há um julgamento de um outro caso de 2018, que era uma juíza também, lavajatista, eleita pelo PSL, pelo Mato Grosso, chamada juíza, disputou o cargo como juíza Selma,
que eram chamadas de Moro de Saia, em que exatamente ela recebeu recursos financeiros muito além que os demais candidatos. Inclusive, o suplente dela fez um empréstimo a ela, na época, se eu não me engano, de R$1 milhão. Então, ela tinha mais recursos financeiros que os demais. E o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal do Mato Grosso, já tinha cassado ela. E o Tribunal Superior Eleitoral firmou uma jurisprudência reconhecendo que aquele dinheiro que ela tinha era muito superior. Então, o argumento que o Tribunal do Paraná empregou no caso do Moro, com relação a ele não ter praticado abuso de poder econômico, porque ele já era conhecido suficientemente, porque ele já era juiz da Lava Jato, já tinha uma visão mediática muito grande, reconhecido em todo o país. Isso não é suficiente, sinceramente. O suficiente é ele se valeu de capital, dinheiro, mais do que os demais candidatos? Sim. Os outros candidatos não receberam dinheiro antes para fazer a candidatura deles, receberam depois, no período eleitoral, no período pré-eleitoral ele recebeu. Então, esse é o tema que vai ser decidido no final pelo Tribunal Superior Eleitoral. E há um precedente. Há um precedente que o tribunal vai ter que se debruçar sobre ele. Com relação a esse caso que eu falei da juíza lá do Mato Grosso, que foi cassada, ela foi eleita senadora e teve seu mandato, o diploma e o mandato dela cassado, e depois foi feita uma nova eleição, foi exatamente o precedente que está sob debate no tribunal. Então, vai subir, os partidos vão recorrer, e o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que ter, olha, eu vou manter a minha jurisprudência, que ele já tem uma jurisprudência desse caso que eu estou falando, ou não. Eu acredito, Conde, que o Tribunal Superior Eleitoral vai preservar o conceito legal reconhecido na jurisprudência do tribunal com relação ao abuso de poder econômico. Entendo que sim. É porque foi o que aconteceu com o Dallagnol, né? Ele ganhou de 6-0 no TRE do Paraná e depois perdeu. Essas são análises políticas. Eu estou falando agora, perdeu depois, também tem isso, mas o que eu estou dirigindo agora, especificamente, é sobre o aspecto jurídico. Por quê? Há um conceito jurídico de abuso de poder econômico. Eles lá passaram por cima, não consideraram que não. Há uma jurisprudência do tribunal, inclusive em disputa para o Senado. É o caso que eu volto a destacar. Então, vai caber agora ao Tribunal Superior Eleitoral, na revisão do julgamento, isso é normal. Ganhar, perder, as pessoas recorrem. Se o Moro tivesse perdido, ele ia recorrer também. Vai ficar claro que se cria uma expectativa no campo político, uma ansiedade muito grande, achando que o Moro foi cassado pelo Tribunal do Paraná, que já são favas contadas. Não são favas contadas, vai ter uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. E aí o que vai estar em jogo no Superior Tribunal Eleitoral vai ser a aplicação da lei e da jurisprudência do tribunal. Então é isso. Eu não entendo, tudo me faz crer, né, pelo conhecimento que eu tenho jurídico, para dizer o seguinte: o tribunal ele tem que aplicar a lei, preservar a aplicação da lei e da sua própria jurisprudência. Pode mudar a jurisprudência? Isso acontece? Acontece. É isso que nós vamos ver nesse julgamento agora do Sérgio Moro. Me parece, né, o Tribunal Superior Eleitoral, a composição muda sempre, está sempre em mutação, isso é muito bom também, é um tribunal que está sempre em mutação. Os juízes do caso da senadora lá pelo Mato Grosso não são os mesmos, a maioria não são os mesmos de agora. Mas há um precedente, e juiz se vale de precedente. Folena, vamos seguir aqui. Eu quero fazer uma última pergunta para você sobre o caso Brazão, o caso Marielle, né? Isabela Damilano Vieira, tá? Damilano, querida, desculpa. Bom dia, Conde. Bom dia, Gustavo Conde. Pauta para ti. O governo Lula deve rever os contratos feitos entre Bolsonaro e o Musk e a Marinha Brasileira para rastreamento dos minérios na Amazônia. Tem que rever. Aliás, isso é uma questão que é na ordem do dia. Quer dizer, o que o Musk tem de negócios no Brasil, depois de tudo que ele está fazendo, a sabotagem que ele está promovendo, tem que ser revisto, é evidente, né, o Folena? Espera aí que você já comenta isso também. Muito bem levantado. Robson Souza, tomamos por observância a possibilidade do Moraes ter cometido excessos e os excessos de grau incrivelmente maior ao longo desses anos por parte do inelegível. Ele pergunta, né? E os excessos de grau incrivelmente maior ao longo desses anos por parte do inelegível e seus apoiadores golpistas? Cansa, viu?
Tá aí, perfeito, né? Tudo bem. Simone Pérez, estamos vivendo no Brasil uma epidemia grave do transtorno psiquiátrico. Grande parte da população vive em alucinação. Adorei esse comentário. Roberto Marmo, o Moraes está se complicando e fortalecendo a direita, está aqui, tem para todos os gostos e todas as direções. Carlin Patrício, no Tribunal do Paraná, vale o vídeo da festa da cueca. Marisa Neves, é isso, Folena. E o Roberto Marmo está aqui, Bolson Musk. Musk mito, adorei o trocadilho, Bolson Musk. Folena, a gente está aí com o momento do Congresso, da Câmara dos Deputados, chancelar ou não a prisão do Chiquinho Brazão. Estão pensando em revogar essa prisão. Sim. Parece que essa hipótese está sendo cogitada, até porque Eduardo Cunha, que é filhote do Brazão, né, nas indicações desde das eleições do Rio de Janeiro, nos idos dos anos 2000, o Eduardo Cunha está operando nos bastidores para soltar o Chiquinho Brazão. Como é que você vê essa situação? Quer dizer, uma situação delicadíssima. Né? Não, vamos lá, mas exatamente para não ficar alimentando teorias de conspiração. Importante. Uma prisão de um parlamentar tem que ser flagrante delito. Tem que ser crime inafiançável. O que está sendo discutido na Câmara é exatamente isso. Eles não estão discutindo ali o mérito da decisão da prisão do Chiquinho Brazão. É o fato, aí é uma questão que o parlamento também tem esse direito de fazer prevalecer um princípio constitucional. Então, o que eles estão debatendo é isso. Mas não significa que o Chiquinho Brazão não venha a ser caçado pelos seus próprios pares. Então, se começa a criar uma série de especulações, vamos botar assim, vamos botar que o parlamento decida, né, pela revogação da prisão do Chiquinho Brazão, conforme prevê a Constituição. Não significa que ele deu uma carta branca, não, ele não está desautorizando o Supremo Tribunal Federal, lá o juiz, e como também ele não está autorizando o Chiquinho Brazão. Porque eles também poderão, logo em seguida, abrir um processo do Conselho de Ética e caçar o Chiquinho Brazão, como já aconteceu em diversas outras oportunidades. Quase que na mesma votação. Quase que no mesmo exatamente. Momento. Ou seja, é isso que acaba acontecendo, Conde. Hoje eu estou falando contigo várias vezes sobre isso. A especulação geral. A extrema-direita bota a central, né, do gabinete do ódio para ficar alimentando com um gabinete com aquela ABIN paralela mentiras, e também ficamos vendo aí, também no campo progressista, também às vezes um alarmismo por tudo. A gente tem que compreender, observar com tranquilidade as movimentações. Então não significa, se por acaso o parlamento vier a revogar, colocar em soltura o Chiquinho Brazão, que ele está desautorizando o tribunal, não está. Ele está tentando preservar um princípio constitucional do parlamento. E, em seguida, o parlamento vinha caçar. É isso. Vamos com calma. Tá bom. Isso não significa que o Chiquinho Brazão ganhou uma imunidade. Né? Ele está sendo investigado. Nem também quero dizer aqui que o Chiquinho Brazão seja o responsável. Tá? Não vou dizer isso. Ninguém vai dizer isso. Ele está sob investigação. Por enquanto é isso. Temos que garantir a ele a presunção de inocência. Jorge Folena, aqui no Ozzy News, quando chega a nossa querida Maíra Goulart. Seja bem-vinda, Maíra. Tudo bom com você? Prazer te receber mais uma vez. Eu não sei para onde que eu vou. Agora. É isso, fica aqui. Tudo bom com você, querida? Tudo ótimo. Prazer te ver, Folena. Eu também, Maíra. Bom te ver, estar contigo hoje aqui. Muito bom. Folena, deixa eu liberar você, querido. Obrigado, bom trabalho para você. Bom trabalho para você. No meio da semana aqui, a gente se encontra na quarta que vem. Estamos sempre ligados, sempre linkados aqui nas nossas redes. Valeu! Jorge Folena, deixando a gente aqui.